Então, nesse processo 508-3360, depoimento do senhor Chinco Nakandakari, a continuidade das perguntas da defesa do senhor Ayrton. Pode ir, então, doutor. Então, por que havia, então, o desequilíbrio? Se os contratos eram lícitos, se tudo deveria ser pago, por que a Petrobras não pagava? Não, eu acho que está havendo alguma confusão aí. Na Petrobras, quando você assina um contrato, aquilo que está contratado, na medida que você vai executando o trabalho, vai fazendo as medições, vai emitindo as faturas, e aí vai para o caixa e vão sendo pagos. Quando ocorre a alterações das condições iniciais da contratação, que não está previsto, que não está na planilha do contrato, aprovado, a equipe das obras não tem como medir e poder pagar. Então, tem todo um processo de aditivo e vai em todos os escalões, aprova na reunião de diretoria, para depois, então, ter um documento para poder... Sr. Chinco, eu agradeço, mas acho que a gente já, depois de algumas audiências da Petrobras, a gente já entendeu. O que eu não entendi é o seguinte, o senhor, inclusive, já disse aqui, reforçou 2 vezes, que esse pessoal que faz essa análise do aditivo é muito competente, sério, de boa formação, que o senhor, como engenheiro, reconhece tudo isso. O que eu quero saber é o seguinte, se esse aditivo era necessário, se todas essas pessoas aprovavam, se as pessoas que estavam lá eram experientes e sabiam que aquilo era necessário, ou porque pediu mais prazo, ou porque pediu uma obra a mais, ou porque pediu uma emenda de alguma coisa, ou porque tirou alguma coisa também, não é isso? Por que, então, isso não... Por que precisa contratar o senhor? Por que precisa contratar alguém se é só eu fazer tudo certo? Eu vou demonstrar, essas pessoas são todas honestas, experientes, vão analisar e vão pagar. Qual o problema da empresa, então, de precisar contratar o senhor? Ou o que ajuda nisso? É isso que eu quero entender. Perfeccionar no quê? Se o senhor está falando que quem tem que ver isso tecnicamente, lá medir, tudo, são os honestos, muito eficientes. Aí, doutora, é melhor a senhora perguntar para a empresa por que eles me contrataram. Não é para mim que você deve perguntar, você deve perguntar para a empresa. Porque até onde eu sei, no ano de 2008, a Galvão tinha dificuldade de se relacionar com a Petrobras. Então, existe uma dificuldade. Ocorreu alterações na equipe da Petrobras, teve a entrada de Ayrton. Eu encontrava na CBP Odebrecht, Ayrton entrava, nessa ocasião, em Andrade Gutierrez. Vieram outros profissionais, né? Então, não é a mim que você deve perguntar à empresa. Por que eles precisaram de mim? Porque depois que eu entrei no processo, aprovaram os aditivos, tem até um e-mail do Ayrton, quando teve a reorganização da empresa, em abril de 2011, me agradecendo por tudo que eu fiz pela empresa e tal. Então, ainda em agosto de 2013, o Ayrton estava negociando uma obra direta de terraplanagem e pavimentação na Reneste, então queria aprovar e tal. Ele mandou um e-mail para mim dizendo, depois a gente conversa e tal, mandou um e-mail e tal, agradecendo que todo momento que ele passava comigo, porque como eu sou 10 anos mais velho que ele, ok? Não quer dizer que sou 10 anos mais experiente, mas 10 anos mais velho do que ele, então eu tinha um relacionamento com o Ayrton, que o que eu podia, eu passava para ele, o que eu podia transmitir dos anos, 10 anos que eu tinha mais que ele, eu passei para ele. Tudo isso ilicitamente, né? Ou não ilícito? Não ilicitamente. Estou fazendo uma pergunta. O senhor tem que responder. Eu acho que eu não entendi a sua pergunta. Tudo isso que o senhor está falando, que o senhor ajudava, é licitamente ou ilicitamente? O senhor está falando? Eu fui, olha, o senhor foi contratado. Infelizmente, eu fui contratado somente para fazer as coisas lícitas. E aí, nesse bojo desse processo, entrou as coisas ilícitas. Então, infelizmente. Tá certo, senhor. O senhor é amigo do senhor Pedro Barusco, da onde? O
O senhor conhece o senhor Pedro Barusco? Estava almoçando com ele no restaurante no Rio de Janeiro. Suponho que o senhor seja amigo dele. Do que vem essa amizade? Ué, eu sou amigo Pedro. Primeiro que eu sou veterano dele. Nós dois somos formados na escola politécnica. Sou veterano dele. Você tem relação com ele desde a época da faculdade? Não, porque eu sou veterano dele. Ué, a Silvia é minha veterana também, eu tenho uma relação. Sim, mas não vamos debater. De onde que vem o seu relacionamento com o senhor Pedro Barusco? Da própria Petrobras, porque ele, sabendo da minha origem, de ter vivido na Península Ibérica, de ter vivido na Argentina, e quando no começou primeiro o seu governo relacionamento com ele? Foi na Petrobras. Mas quando aproximadamente? Já foi quando eu comecei a aprovar os aditivos, processos da EIT na Petrobras. Aí que eu comecei. Antes eu tive relacionamento normal. Como diretor, tinha relacionamento normal com ele. Mas um relacionamento mais de jantares já foi nesse período da EIT. Isso é que ano? Primeiro semestre de 2008. Certo. E antes o senhor falou que você tem um relacionamento de diretor, o senhor era diretor de uma área, pelo que eu entendi do seu relato inicial, o senhor não era diretor de uma área de óleo e gás ou uma área relacionada a petróleo nas outras empresas, e sim, o senhor disse elétrica. Pedro Barusco trabalhou na área de elétrica? O senhor tem um relacionamento de diretor com um gerente da Petrobras? Eu queria entender. Antes da EIT, o senhor disse que o senhor conhecia, e antes também desses 10 anos da formatura lá atrás, que acho que é bastante tempo, já que o senhor não é próximo dele desde então, segundo o senhor mesmo. O diretor que o senhor mencionou na sua frase, o diretor do qual empresa? Eu gostaria, se o senhor fosse objetivo na resposta. Eu só queria, Excelência, o seguinte, é que como ela colocou 10 anos e tal, ela está me confundindo aqui. Não, sim, então a pergunta o senhor mencionou o diretor, que o senhor teve contato com ele. Diretor do que o senhor era? Eu tive relações de diretor, porque eu era diretor da Talude. Eu era acionista da Talude e diretor da Talude. E o que a Talude fez com a Petrobras? E fiz algumas obras pequenas com a Petrobras. E, por vezes, também necessitava de aditivo, então eu procurava. Diretor procura diretor. Eu procurava o Renato Duque fala, vai falar com o diretor executivo. Então, foi aí que comecei a conhecer. Mas relações que gerou uma amizade foi no período da EIT. Porque aí também eu comecei a passar propina para ele e aí então a gente acabou se aproximando mais. Na época da Talude, a Talude prestou que obras para a Petrobras e onde? Fizemos na Baixada Santista, Cubatão, tudo obras pequenas. Empresa pequena, obra pequena. E o Barusco era uma pessoa pequena dentro da Petrobras, para o senhor ter comunicado com ele? Ele era o gerente da área da obra da sua empresa? Não. Não é que ele era pequeno. Eu que era grande, porque eu era acionista da Talude. E se eu não fosse atrás de quem decidia, a empresa se afundava ainda mais. Então teria que, da mesma forma que você tem que buscar os aditivos para ter a recomposição do desequilíbrio econômico-financeiro, então você, como dono, tem que ir também, ué. Tá certo. E nas obras da Talude, o senhor nunca deu dinheiro, ofereceu dinheiro, ou o Barusco pediu dinheiro para o senhor? Não tinha nem dinheiro para pagar os funcionários. Como é que ia dar dinheiro para ele? A sua resposta é não. Isso, depois a gente vê na do Barusco. Esse dinheiro que o senhor afirma ter entregue aí, o senhor diz que... O senhor sabe para que ele era dado? Tinha uma finalidade específica? Que dinheiro e para quem? O dinheiro que o senhor diz que entregou da Galvão para o Barusco. O dinheiro que o senhor diz ter entregue da Galvão para o Duque. Esse dinheiro, ele tinha uma finalidade específica? O senhor já disse que era depois da aprovação do aditivo, mas ele era para aprovar o aditivo? Ou alguém disse para o senhor, é para isso?
Quero saber se disseram para o senhor. Seu Chinco, a resposta é: alguém disse sim ou não? Não, porque a resposta não é simples. A resposta não é simples. Uma coisa é quando você negocia as participações para a conquista de uma obra. Outra coisa é, num cenário difícil, que você está precisando prementemente daqueles aditivos, eu entendo a Galvão, quando a Galvão pediu para passar o dinheiro para Pedro Barusco, por conseguinte para Renato Duque, para melhorar ali as condições, melhorar o cenário. Tá ótimo, tudo bem, é isso que eu quero. Eu quero saber, a pergunta é justamente essa, do seu Chinco. Eu quero saber se foi entregue algum dinheiro para o senhor, dito assim: Chinco, por favor, entregue esse dinheiro para o Barusco, que é para aprovar o aditivo 345 da obra X. Chinco, entregue esse dinheiro para o Barusco, que é para fazer com que seja permitido um aditivo na obra 342. Quero saber sim ou não. Houve uma proposta assim ou o senhor está dizendo que levou o dinheiro de novo, e deduz a resposta não é simples. Porque não é assim. Você... As coisas não eram tão claras, é isso que o senhor quer dizer? Não eram claras e não eram simples. Como a Galvão, nesse período, tinha muita dificuldade de ganhar as obras, e ganhava as obras dando descontos importantes, e ainda tinha alterações das condições iniciais da contratação. Mas assim, senhor então, Chico... o cenário, doutor, era assim, um cenário difícil. Então, o que a Galvão fazia? A Galvão, vendo que um determinado projeto estava havendo uma série de alterações e tal, e, de uma certa forma, a Petrobras é uma empresa justa, tem alterações, e se conseguir apresentar e colocar todos os dados, consegue aprovar. Sim. Então, o que a Galvão não era recebido por ninguém, a Galvão está precisando de melhorar o seu cenário ali perante a diretoria. Vou fazer uma pergunta para o senhor, então, se me permite aqui a defesa. Os pagamentos eram para gerar um ambiente favorável, a Galvão dentro da Petrobras. Dentro da Petrobras. Incluindo aí um objetivo também de aprovar os aditivos no âmbito desse ambiente favorável. Perfeitamente. Mas foi dito para o senhor, senhor Chinco, excelência, eu permiti, mas eu vou ter que arrumar a sua pergunta de alguma forma, porque me parece uma pergunta totalmente induzida, só vai me desculpar com a máxima vênia. O que eu quero saber, senhor Chinco, é se foi dito para o senhor e por quem. Olha, é para melhorar o ambiente e é para o aditivo 342, para o não sei o que da Replan, para eu ganhar não sei o que, não sei das quantas. Quero saber isso, não o senhor induziu, se o senhor deduziu. Eu quero saber se alguém chegou para o senhor e entregou esse dinheiro, a mala de dinheiro, o cheque, o que for, e falou dessa forma para o senhor. Sim ou não? Na fase de destrute, ele me deu as condições para que colocasse a Pedro Barusco, que, por conseguinte, deve ter levado por Renato Duque. Na fase de Ayrton, a mesma coisa. O senhor continua não respondendo. Eu quero saber... O senhor acha que é muito difícil, sim ou não? Alguém entregou para o senhor um cheque? O sim ou não, depende. Se você está querendo se induzir uma pergunta, vai ser difícil. Doutora, não é para discutir com a testemunha. Não, mas ele está totalmente inapropriado. Ele está com a obrigação de dizer a verdade. Está totalmente inapropriado o tom, doutora. Desculpe, está discutindo, brigando com a testemunha. Não, eu acho que a testemunha que está querendo desvirtuar uma resposta objetiva. Doutora, está totalmente inapropriado. Tá, excelência, eu vou reformular e quero que o senhor me afirme se sim ou não. É difícil entender que é sim ou não. Alguém entregou uma mala de dinheiro? Está sendo indelicada. A questão... Indelicada está sendo a testemunha. Eu vou reformular a questão da defesa, se me permite, e a minha pergunta não foi induzida, não se pretendeu de forma nenhuma induzir a testemunha. Doutora... Excelência, vocês vão me desculpar. Doutora, eu posso indeferir perguntas, doutora não pode me tirar a palavra. Sim, senhor. Com todo respeito. Com todo respeito também, excelência. A pergunta do juízo não foi nada indutiva. Há um impasse entre a testemunha porque a senhora está sendo agressiva com a testemunha, eu tenho que interferir. Esses pagamentos, esse pedido que a Galvão fez ao senhor de passar esses valores para o senhor Pedro Barusco, tinha por objetivo declarado criar esse ambiente favorável? Criar esse ambiente favorável. Isso foi colocado... Não só um clima favorável,
com relação aos aditivos, mas também visando o futuro para que pudesse, como as demais empresas, serem convidadas também para as concorrências dos grandes projetos. Isso então foi... tinha Sim. né, tem coisas, a pessoa chega, que fala, ó, precisamos disso, precisamos de ser convidado, Renesse, Comperge e tal. Então, e tinha uma forma até de eles fazerem os cálculos para ver o que é que passava. Entendi. Mas e essas pessoas que solicitaram ao senhor que fosse entregue o dinheiro aos empregados da Petrobras, elas declararam ao senhor expressamente que o objetivo era esse, criar esse ambiente favorável? Ainda que não com essas palavras? Primeiro, aprovar os aditivos, primeiro. Segundo, criar um cenário favorável para começar a participar das grandes concorrências também. Então, tanto é que, por vezes, tinha determinada concorrência que eles não estavam convidados, eles falaram, Chinco, vê lá com o Duque, Chinco, vê lá com o Duque não, com o Pedro Barusco. Então, o fato de você estar levando a propina acaba melhorando o cenário. Mas nessa condição que o senhor deu de exemplo aí da licitação, eles não falaram, Chinco, leva esse dinheiro porque a gente quer entrar naquela licitação. Não, isso não. Tá certo. Isso não. Senhor Chinco, o senhor disse... A partir de uma certa época, os senhores podem olhar que praticamente a Galvão foi aí convidada em praticamente todas as concorrências. O senhor disse, no termo do depoimento do Ministério Público, o senhor não conhecia o José Janene e nenhum outro político. É isso mesmo? O senhor não conhece nenhum outro político? Não tem relacionamento nunca teve relacionamento próximo com nenhum político? Olha, eu conheci uma vez o falecido governador de Pernambuco. Eu conheci ele em Brasília uma vez, lá. Mas conheci assim, rapidamente. Nunca teve relações com Nada. O senhor Carlos Wilson, o senhor está dizendo, é isso? Mas o Carlos Wilson... Que foi governador, é esse governador que o senhor está dizendo ou não? Não, Eduardo Campos, né? O que faleceu. Não, o Carlos Wilson é um governador também. Eu quero saber especificamente sobre o senhor Carlos Wilson. O senhor não tem relação nenhuma com o senhor Carlos Wilson ou o senhor esqueceu que o senhor Não esqueci. O Carlos Wilson, mas eu conheci ele, não foi como governador, não foi como senador, não foi como deputado. Eu conheci o doutor Carlos Wilson quando era presidente da Infraero. Foi aí que eu conheci o doutor Carlos Wilson. O senhor teve alguma relação com alguma empresa do Janene, com o senhor Janene ou com a CSA, que é a empresa dele, segundo o Ministério Público? Não? O senhor conhece o senhor Alberto Youssef, que é réu nesse processo? Teve alguma relação com ele ou com as empresas dele? O senhor tem que falar, tá? Porque é gravado. Porque é gravado. Não. Desculpa. As empresas são MO, GFD, RCI e Rigidez. O senhor nunca viu falar dessas empresas? A sua empresa nunca teve relação com essas empresas? O senhor não as conhece? Apenas quando eu assinei o contrato com a Reneste, Obras Civis, o consórcio lá da Edificações, o pessoal da EIT me mandou via e-mail uma minuta de contrato da MO dizendo que, Chinco, o seu contrato tem que ter esse valor com esses valores mês a mês. Foi a única coisa que veio via e-mail. E aí eu peguei os valores, o prazo, os valores mensais e fiz o meu contrato que assinei com o Reneste. Com Youssef, nenhum desse pessoal tive relacionamento. Apenas que a IT que me mandou. Só uma última E depois eu verificando como a Ingevix era sócio da IT nesse consórcio,
eu vi que esse contrato estava assinado Ingevix e MO. Certo. E esse documento eu também deixei no Ministério Público. Tá. Eu só tenho uma última pergunta que é de novo sobre o seu Barusco, que acho que ficou no ar, eu podia ter feito antes. Eu queria entender só mais uma coisa. O senhor disse que aí o senhor ficou mais próximo depois desse EIT, né? O senhor se considera amigo dele? Vocês já viajaram juntos? Teve jantar com as esposas? Alguma coisa? Foi em festa de casamento? Filhos? O senhor se considera amigo dele? Tem uma coisa além do trabalho desenvolvido? Não, eu considero amigo do Pedro Barusco, com certeza ele também, né? Mas eu sou separado, sou divorciado, então nunca tivemos nenhum relacionamento com as esposas, ok? Eu, pessoalmente, conheci a atual esposa de Pedro Barusco, a dona Luciana. Então, o senhor frequenta a casa dele, já foi à casa dele, foi convidado para um almoço em casa, jantar em casa? É disso que eu quero saber. Se essa amizade é uma amizade protocolar de negócio ou se ela passa dessa amizade protocolar? Eu já teve um período que ele teve um problema de saúde, inclusive eu fui na casa de Pedro Barusco num sábado, até o Ayrton foi comigo, que a gente estava precisando de alguns favores do Pedro Barusco, e ele nos atendeu na casa dele.